Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre um assunto espinhoso, um assunto cabeludo. Vamos falar sobre quando estamos fazendo uma análise de uma forma correta, porém, os nossos colaboradores, supervisores, orientadores dizem: não, você não vai fazer dessa forma, meu caro, minha cara, porque o que você está fazendo está errado, mas acontece que não está. Então, pega o seu café, porque hoje a gente vai conversar sobre muitas coisas neste sentido. Eu sou a Natácia e eu quero que você entenda que, antes de mais nada, para que você consiga sustentar alguma coisa, é preciso que você tenha o domínio para analisar, tenha o domínio para interpretar os seus dados genéticos, porque só assim você consegue sustentar alguma coisa e avaliar se aquilo que essas pessoas estão falando faz sentido ou não faz sentido. Porque, gente, pode ser que não faça sentido e você acate simplesmente devido a uma insegurança sua. Sim, isso pode acontecer. Pausa para o café já no início do vídeo para dar aquele gás, aquela energia marota. Gente, vamos lá. O que acontece? Qual foi a fonte da inspiração para essa conversa aqui que eu tô tendo com você? A fonte de inspiração foi a seguinte: várias mensagens começaram a aparecer no meu e-mail, no meu inbox, e também de alunos meus lá do DNA Pop, com a seguinte questão: Nath, eu sei que a análise ela deve ser feita de uma determinada maneira, que é a análise que está no tutorial, no manual do programa, nos grupos que você ensina, mas a minha orientadora, o meu orientador, não concorda com isso. E ela deseja ardentemente que eu faça de uma outra maneira, de uma outra forma. Acontece que essa forma não é uma forma alternativa, é uma forma equivocada de fazer esta análise. O que fazer nesta situação? Olha, gente, as coisas assim mais complexas que nós temos nesse universo são pessoas, relações humanas. Uma vez eu escutei de um professor que o problema não é geográfico, né? O problema é humano. Isso nunca sai da minha cabeça e é verdade. Então, problemas teremos em todos os locais. Alguns mais complexos, outros menos, uns mais desafiadores, alguns mais suaves. Mas o fato é que se você estiver nessa situação, você precisa lidar com ela. Algumas pessoas que me relataram isso estão na prorrogação. E esse é um momento muito, muito delicado, porque você precisa lidar com conflitos e, ao mesmo tempo, você tem que terminar suas análises, você tem que estudar. De repente, você não se preparou no sentido de ter o seu DNA, o seu domínio. Para aquele momento, então, você está arrancando os cabelos, tentando fazer as coisas, tentando dar o seu melhor, tentando discutir. E quando você está com a sua coisa pronta ali, finalizada, inclusive do jeito certo, alguém vem e fala, joga água fria na sua cabeça e diz: não, não é dessa forma, porque eu acho que não é assim. Só que, gente, vamos conversar uma coisa séria aqui? Em ciência, não é eu acho que não é assim. Quando eu sigo um método, não é eu acho que não é assim, né? A gente tem métodos estatísticos que foram desenvolvidos, validados por pesquisadores, e se nós seguimos esses métodos estatísticos, não cabe a mim dizer vai ser dessa forma porque eu entendo que é assim, entendeu? Então, num contexto, né, por exemplo, de filogeografia, que, nossa, como na filogeografia a gente tem argumentos, interpretações que não são coerentes com o que é filogeografia. Então, dentro da filogeografia a gente tem muita bagunça em como interpretar, em como a gente deve analisar. Mas uma forma que eu já quero dizer para você que não tem como você definitivamente fazer é tirar a geografia da jogada da filogeografia. Então, o que muitas pessoas dizem e argumentam para esses estudantes é que é só o estudo das linhagens e você larga para lá a representação geográfica.
ou desconsidera, porque o que importa são as relações entre as linhagens. Então, mais ou menos, né? Mais ou menos não tem nada a ver, né, gente? Por quê? Porque não é só de linhagens que vive a filogeografia. No próprio nome já tem geografia. Então, sim, você tem que considerar a geografia. Eu sinto muito dizer para você, já que você quer fazer filogeografia, que você tem que considerar a geografia. Não vá mexer com a cabeça do seu estudante. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente instrui. Eu sempre gosto de ter os livros clássicos comigo, porque eu vou lá, eu olho, eu confirmo. Gente, é muito essencial que você tenha essa base para você fazer a conferência, tá? Então, o que eu sempre falo lá para os meus alunos do DNA Filogel, DNA Pop, e até quando eu dava aula no presencial, eu sempre fiz isso. Eu pegava o print, tá? Da instrução da análise, igualzinho. Eu não ficava preocupada em se estava cobrindo o slide inteiro, não, nada disso, e mostrava. Galera, eu estou instruindo você a fazer dessa forma porque o desenvolvedor do programa disse que é assim que é feito. Não sou eu, não é a Natácia que está falando faz desse jeito. O desenvolvedor do programa falou para fazer isso, entendeu? Então, eu vou seguir o que o desenvolvedor falou para eu fazer. Senão, eu crio um outro método, explico esse método, publico esse método passa por revisões por pares, e aí é outra coisa. Mas se eu vou seguir o método do fulano, eu tenho que seguir aquilo que está falando lá. Então, eu sei que é complexo, mas vamos tentar destrinchar esse assunto que eu sei que dá pano para manga. Já manda para um amigo, uma amiga que está na prorrogação, ou que não está na prorrogação, mas também está passando por isso, do orientador discordar do método que vocês estão utilizando, sendo que o que você está fazendo está correto. Nesse caso, eu estou falando com aquelas pessoas que têm certeza que o que eles estão fazendo está correto, tá? Então, por favor, não vai brigar com a pessoa que falou pra você, fulano, não faz isso porque isso não tá certo, e você tá batendo a cabeça falando que não, que tá certo sim, entendeu? Não faça isso. Isso daí é complicado também. Por isso que eu falei, vá na fonte, pesquise, olhe, argumente, não com achismo, sabe? Porque a gente também tem que ter ouvidos de ouvir, tá? Ouvidos de ouvir. Escuta o que a pessoa tem para falar antes de sair atirando 10 mil pedras na mão. Depois você avalia aquilo e processa aquilo que aquela pessoa falou. Isso vale também para os nossos colaboradores. Então, se você é um professor que tem um estudante que tá aí tipo assim, tirando sono mesmo, fazendo coisa que não é certa, sabe? Ou um colaborador, isso também vai valer para você. E o que eu vou falar aqui, né, algumas sugestões que eu tenho. Eu até fiz uns stories falando sobre esse tema e eu achei bem interessante as opiniões que as pessoas propuseram para resolver essa situação, né? Como agir, então, numa situação em que você não quer conflitar com aquela pessoa, porque ela, de uma certa forma, está ali no seu trabalho, você está em vias de defesa, você quer só entregar o seu trabalho. Às vezes a gente está com ansiedade lá no alto, autoestima lá embaixo, sem saber o que fazer, sem apoio. Como que a gente pode fazer para lidar com essa situação, até mesmo quando a gente não tem energia? Então, eu vou compartilhar as respostas que eu tive com vocês aqui, que eu achei bem interessante. Mas eu conversei lá uma coisa que eu acho que pode funcionar para maior parte dos casos. Gente, nada melhor do que mostrar a coisa em si. Nós somos seres visuais, somos seres sensitivos, assim, de sensações, né? A gente precisa das sensações. Então, a gente come, por exemplo, um alimento com os olhos, a gente sente o cheiro do tempero, tudo. Se eu falar para você assim, imagina um bolo de chocolate. Você pode salivar agora ou não, eu não dei entonação, não falei nada, só falei, imagina um bolo de chocolate. Agora imagina se eu pego, chamo você aqui para minha casa, preparo um café, pego aquele bolo molhadinho de chocolate com morango, eu amo, gente, e talvez até uma caldinha assim de ganache, ou então um bolo que acabou de sair do forno de cenoura com chocolate, você sente aquele cheiro, é outra coisa, né? É visual. Então, o que você vai fazer se a criatura tá falando para você e você já sabe que o que você tá fazendo tá correto? Você vai pegar prova e mostrar visualmente essa
prova, tá? De forma visual. Como assim, Natácia? Por exemplo, gente, dica muito importante para você. Entre nos grupos dos desenvolvedores dos programas. Geralmente, esses grupos, eles são recheados de coisas maravilhosas para nossas vidas. É tanto assim que muitas vezes os alunos vêm com algumas demandas para mim que eu nunca vi na vida. Por quê? Porque o dado é diferente, pode surgir um erro que eu nunca vi, eu não sei de tudo, tá? Então, esses grupos têm lá vários erros que aconteceram, várias abordagens que foram utilizadas. Os próprios desenvolvedores, eles respondem. Eu tenho vários prints, por exemplo, do Drummond, do Helad, que são desenvolvedores do Beast, lá do grupo do Beast, que eu guardo comigo, porque para mim são até mais preciosos que livros. Então, vai nesses locais e verifique aquela dúvida que o seu orientador, orientadora, colega, estudante orientando tem. Então, vamos imaginar aqui uma que é bem cabeluda, uma que é bem espienta, que é a seguinte dúvida: será que eu posso utilizar só uma sequência representando os haplótipos? Tipo, se eu tiver sequências, sei lá, 10 sequências que são o mesmo haplótipo, né? São iguais, entre aspas, eu posso excluir 9 e deixar só uma representando o todo? Tem muita gente que acha que isso é certo, está errado. Mas você vai lá e coloca isso, essa pergunta, busca essa pergunta lá e verifique o que as pessoas responderam. Pega, leva o print para o seu orientador, para sua orientadora, para o seu estudante, para o seu colaborador e mostra: olha, tá aqui, ó. O desenvolvedor do programa falou que isso não é correto de ser feito. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Se você ficou curioso ou curiosa, né, quanto ao Beast, justamente tratando sobre essa questão, e eu mostro, né, o print lá, eu acho que foi do Drummond, falando, né, que, olha, não é adequado fazer isso. Então, perceba, eu não simplesmente cheguei e falei assim para você: olha, fulano, o fulano falou isso. Porque quando eu falo assim, olha, o Drummond falou isso, eu tô falando para você, vou te dar um bolo de chocolate. Ah, tá bom, qual que é a pauta, entendeu? Agora, quando eu pego o print e mostro, olha só, o Drummond, ele falou isso, olha o que ele tá falando aqui. Você transforma a ideia em algo palpável, em algo físico, em uma forma. Você não vai chegar falando assim, você tá errado, eu não vou fazer isso, ou então baixar a cabeça, né? Porque, né? Não, mostra, sabe? Mas também, gente, não problematiza demais, não, porque quando a gente problematiza demais, dá ruim, sabe? A pessoa vai achar que você tá querendo desafiar, que você não tá sendo colaborativo. Então, faça isso de forma natural. Olha, professor, achei bem interessante o que você falou, mas olha só, o que eu encontrei lá no grupo? Eu tava dando uma olhada nas coisas lá e eles falaram que é feito dessa forma. Então, eu adotei dessa maneira e a análise tá aqui. Aí vamos discutir assim, assim? Pronto, não problematiza muito. Ah, mas você não conhece o meu orientador, você não sabe como que é, você não sabe como é o meu estudante. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Pensa em quase todas as situações do multiverso. Eu já passei, eu já presenciei, entendeu? Então, não sou uma pessoa aqui que tá falando pra você que nunca experimentou esse tipo de situação, que nunca passou por nada, entendeu? Que simplesmente tá aqui linda, plena, maravilhosa, olhando para folhas e janelas e vendo IPs maravilhosos aqui em Brasília. Não. Eu já passei, sabe? Tipo, eu tenho, ai meu Deus, muitos anos de formada, tá? Muitos anos de formada. Passei por muitas instituições, né? Não fiquei só em um local, fui para vários locais, fui para fora do Brasil. Conheci gente demais, entendeu? E assim, eu sei que o ser humano é complexo. É por isso que a gente não pode focar no problema, a gente tem que focar na solução, tá? Se a gente ficar lamuriando, faz mal pra gente. Ah, então você tá falando que eu não posso desabafar, que eu não posso falar nada? Não, você pode, mas como que você vai resolver o seu problema? Você vai gastar uma proporção maior falando sobre o que que ele tá reclamando lá que tá errado e que você vai se ferrar com isso, ou em resolver o problema? Resolver o problema. Tem momentos que eu também quero sair correndo, mas aí você tem que chamar o adulto que habita em você e falar: criança, vamos resolver isso aqui? Como que a gente vai resolver? Isso é muito sério, gente, porque é o seu nome que vai estar lá. É o seu nome, a sua ética enquanto pesquisador, a sua confiabilidade, entendeu? É o seu risco Brasil, entre aspas, né? Que tá ali.
Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é quando você comete um erro, e é normal, viu, gente? Isso acontece com todo mundo, e você simplesmente não sabe que aquilo é errado. Ok, você não sabe que aquilo é errado, aconteceu, faz parte do seu show, meu amor. Agora, a questão é, você sabe, mas você não tem forças para discordar. Você não precisa necessariamente fazer como eu disse, mas faça o certo, tá? Faça o certo porque é você que vai defender, é você que será um profissional. E outra coisa, gente, faz parte desse universo nosso lidar com isso. Uma coisa que eu quero falar para você é que é o seguinte: você é um profissional, caso você seja formado, tá? Você é um profissional. Então, comece a agir como um profissional e não necessariamente um aluno, um estudante. Você tem a sua formação. Haja como tal. Ah, você tá falando pra eu sair pisando todo. Não, é agir como um profissional mesmo, porque eu percebo que, infelizmente, dentro da academia, nós temos muito a extensão da nossa casa. Então, a gente enxerga as relações de uma forma não tão profissional. Ah, mas isso que você tá falando é difícil. Eu não tô falando que é fácil. Não é fácil. Porém, a gente tem que começar a mudar a nossa postura, parar de ficar de tititi, de kikiki nos corredores, ficar tomando café, ficar com os outros assim toda hora. Ah, você tá falando pra não ter lazer? Não, não é isso não, gente. Eu tô falando pra você agir como um profissional, pra você ser respeitado como um profissional. A nossa postura, ela importa muito. A forma como você vai falar, sem problematizar, sabe? Conversa. Ah, mas o fulano não é profissional. Não sei o que que ele é, mas eu sei que você pode ser. Fazer parte desse grupo de pessoas que são profissionais implica em saber o que você está fazendo. Por isso que você precisa ter leitura. Tem coisa que é só lendo, tem coisa que é só estudando, tem coisa que é só lendo manual, help de programa. Tem coisa que é só você mexendo, é só você analisando. E tem pessoas que pararam no tempo. Você não precisa ser esse tipo de pessoa, tá? Então argumenta, vai lá, olha, e quanto mais você estudar, mais argumento você tem. Quanto antes você fizer isso, melhor para você, entendeu? Mais tempo você tem, inclusive, de contornar situações como essas, para que elas não ocorram quando você estiver em vias de defender. Eu entendo que pode ser que você esteja nessa situação agora, então a gente tem que pensar como resolver. Então, se eu estou para defender, ou se o meu estudante está para defender e não faz o que precisa ser feito, eu tenho que arrumar um projeto. Vamos lá. Primeira dica, então, que eu falei para vocês aqui foi sobre você mostrar efetivamente aquela prova física e cabal. Perguntei lá na caixinha e vou ler aqui para vocês. Tô com a minha cola aqui, porque eu não quero perder o que foi dito, que eu achei muito, muito interessante. Eu perguntei lá e uma das respostas que eu achei interessante, vocês acharam bonitinho, né? Uma das respostas que eu achei interessante foi o seguinte, ó. É muito difícil. Se o orientador não ouvir, eu deixaria errado mesmo. É ruim, né, gente? Porque assim, como eu falei, às vezes você não tá com energia, você não tá com saco, você só quer defender, só quer submeter o artigo, você quer ligar o foda-se, entendeu? E fazer suas coisas e ter paz. Só isso que você quer. Chegou uma hora que a gente não tem mais forças pra fazer isso. Mas negocie. Não deixe passar uma coisa errada, sabendo que essa coisa tá errada. Se a pessoa não negociou, não coloque no seu trabalho. Sabe por quê? Porque o nome vai estar lá, é o seu. É o seu nome. Sua tese é seu cartão, sua monografia, sua dissertação. Não é que você vai chegar para ter um emprego, alguma coisa assim, aqui minha tese, eu leio aqui, mas pode ser que um dia alguém bata no Google e olhe. E eu não tô nem falando aqui da questão ética do negócio estar correto, tá? Não vou nem tocar nesse assunto, eu tô falando das implicações que vêm com isso. Então, não vamos fazer dessa forma, não. Vamos fazer de uma outra, que uma seguidora nossa, maravilhosa, que se ela permitir eu vou colocar os créditos aqui embaixo para ela, falou. Eu amei a resposta dela. Porque aqui eu tava falando de estratégias, né? Então eu falei, mostra a análise, mostra um print de como você tem que fazer para essa criatura entender. E ainda assim, se ela não entender dessa forma, ou você achar que dessa forma não vai funcionar, olha a ideia que a gente recebeu no Entenda Genética. E inclusive, se você não me segue lá no Instagram, corre, porque eu sempre tô lá
todos os dias dando dica pra você, apareço sempre nos stories, com muito conteúdo também por lá. Gente, ela falou o seguinte, olha, presta atenção na lição de vida. Já mostraria a análise pronta. Informaria que ela seria utilizada por não ter mais tempo. Vou embora desse vídeo. Poderia fechar isso dessa forma. Simples assim. Já mostraria a análise pronta. Informaria que ela seria utilizada por não ter mais tempo. Ponto e acabou. Sabe essa pessoa. Se você mostrou, ou se você acha que mostrar no livro, no help do programa, o tipo de análise, o desenvolvedor do programa não vai fazer essa pessoa entender, ou você tentou e não deu certo, não faça, não deixe que fique errado a sua análise. Não faça isso, principalmente a galera da filogeografia, porque assim, eu recebi mais dúvida da filogeografia, tá? Mas se a pessoa não fizer isso, gente, vai lá e só fala, olha, eu fiz, não tem tempo, eu tenho que defender agora, eu já tô na prorrogação, tá pronto desse jeito, entendeu? E não fica problematizando, mostra a coisa legal, mas olha que legal o que a gente encontrou com isso daqui, isso aqui vai dar pra gente publicar então revista. Eu já tô complementando aqui, entendeu? Você tem que embrulhar o negócio. Ah, você tá maquiando, não tô maquiando nada, eu tô tentando olhar pro lado bom da coisa. Todo mundo fica empolgado com a coisa boa. Todo mundo fica, ai meu Deus, vai dar pra fazer isso? Nossa, isso aqui ficou muito maravilhoso, olha isso aqui. Pronto. Não dá, sabe? Tipo assim, finge naturalidade, entendeu? Outro que a gente recebeu aqui, que eu achei bem interessante. Faria o certo se ele implicar, direi que sou responsável pelo trabalho. Olha, essa é complexa, porque isso depende muito da pessoa com qual nós vamos conversar. Porque tem alguns orientadores e alguns estudantes, eu tô falando orientador e estudante, gente, porque é gente, tá? A gente tem que parar com isso de achar que o orientador é malzinho e o estudante é bonzinho. Não. Ninguém é bonzinho e malzinho. Somos pessoas de carne e osso e cera no ouvido, como diria Gárgulas de Quasimodo, sempre cito eles aqui. O Quasimodo de Notre Dame, filme da Disney, dá uma olhadinha, é muito legal. Então, por que eu tô falando isso? Tem pessoas e pessoas, tem orientadores maravilhosos, tem orientadores que não são maravilhosos, tem orientadores intermediários, tem pessoas com problemas, tem pessoas que não têm problemas, tem pessoas que eu não sei, né, se existem essas pessoas, mas enfim, que não tem problema. Tem alunos que são excelentes, tem alunos que não são responsáveis nem um pouco, que deixam seus orientadores e orientadoras na mão, tem alunos, estudantes que escoram nos outros e aí eles levam crédito como se eles tivessem feito alguma coisa que eles não fizeram. Isso é conversa para outro momento, mas tem de tudo. O fato é que a única pessoa que a gente pode responsabilizar por alguma coisa somos nós. Então, eu entendo que quando a gente fala, né, eu faria o certo se ele implicar, diria que sou responsável pelo trabalho, pode ser que vai dar problema com alguns orientadores. Então, é tudo a forma como você vai comunicar, mas eu tendo a achar que sim, que você tem que dialogar com ele e sustentar. De novo, a gente só consegue sustentar respeitosamente, gente, sem embate, sabe? Tranquilo, como adultos. E a gente só consegue sustentar quando a gente estuda, sabe? Ah, eu vou sentar e vou estudar sozinho e eu vou conseguir dominar a análise, vou conseguir dominar as interpretações para ter autonomia para responder as perguntas do meu trabalho em diversidade genética sozinho. Beleza, vai lá e faz, entendeu? Planeja, tenta fazer isso de uma forma tranquila. Ótimo, sem problema nenhum. Ah, não. Eu já preciso de disciplina, vou fazer disciplina, porque assim, vai fazer disciplina. Não, eu já vou fazer os cursos da Nath, porque lá tem mão na massa, eu já quero tudo mais mastigadinho, porque assim eu vou focar em aprofundar mais no conhecimento. Ótimo, eu não sei qual vai ser a via que você vai escolher, entendeu? Qual é a via que você vai escolher para ter o seu domínio nas análises? Qual é a via que você vai escolher para saber interpretar? Qual é a via que você vai escolher para você ter autonomia para falar assim: olha, é o seguinte, eu não vou colocar isso aqui porque isso aqui tá errado e é o nosso nome que vai ser manchado. Para você também não se sentir inseguro, sabe? E não chega lá assim, não, ó, professor. Então, é porque essa análise aqui. Não, mas eu não concordo. Não, então tá bom. Não, gente. Levanta o queixo, vai lá, fala, conversa, mostra o porquê, tá?
mas não deixa passar uma coisa equivocada. Seja um adulto, conversa. Ah, mas você falou que eu tenho que me comportar como uma pessoa que formou. Não sou formado, mas você é um adulto. Conversa com um adulto, de adulto para adulto. Fala, explica, mostra, dialoga. Se a pessoa for uma ignorante, gente, não quiser te ouvir, rompe com a parceria e pronto. Olha, não tô falando pra sair rompendo com as coisas também, não. Depois vai sair falando, ah, a Nath mandou romper. Não, eu tô falando pra você avaliar de forma crítica o quão mal ou bem está te fazendo e quão você pode negociar ou não com aquilo. Você vai ganhar, você vai perder, como vai ser? O que você precisa ter em mente é que você não é devedor de nada. Então, quantas vezes eu recebo mensagem assim, não, mas eu tenho que fazer o que ele mandou, porque foi ele que pagou pelas sequências. Não, mas eu tenho que fazer o que ela mandou, porque foi ela que deu às populações. Gente, quem que paga imposto nesse país? Ah, mas foi ele que escreveu e teve o projeto. Sim, é claro, ele escreveu, fez o trabalho dele, conseguiu o projeto, que bom. Parabéns, é importante mesmo que nós tenhamos pesquisadores proativos. Isso não faz com que esse dado escravize você, que escolheu estudar, escolheu essa pessoa como seu supervisor, ou que escolheu essa pessoa para que você escolheu essa pessoa te escolheu para ser seu orientador. Isso não é para ninguém estar na mão de ninguém com joguinho, entendeu? Não funciona isso, gente. A nossa área já é complexa demais para a gente ficar de kikiki, de lero-lero para lá e para cá. Tem muita coisa para fazer, você tem que estudar muita coisa, vai estudar biogeografia, interpretação. Olha, ontem eu estava terminando de organizar o curso DNA Filogel. Gente, só no curso tem 80 aulas. 80 aulas, entre teóricas, práticas, fora o material que tem lá embaixo nos artigos, fora o tanto de modelo de input, 80, 80, e não tem tudo de filogeografia. Porque se eu colocar tudo de filogeografia lá, a pessoa não termina, e nem eu sei tudo de filogeografia, porque cada um tem o seu domínio nas análises, e o meu não é o mesmo que o seu, cada um tem suas necessidades, cada um tem sua busca, né? Tem sua pergunta biológica, então eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber responder aquela pergunta. O curso de genética de populações, eu não sei se tem 60, por aí 60 aulas, 70, eu não me lembro, porque faz tempo que eu subi ele. Mas enfim, ó, tanto de coisa. Quando eu dava aula presencial, eu fazia uma disciplina que ela era uma imersão de filogeografia. Era, era uma semana de aula, 1 ou 2 semanas de aula. Uma semana de aula, de manhã até a noite. Depois as pessoas tinham que analisar e iam conversando comigo. Genética de populações da mesma forma, de manhã até 6, 7 horas da noite. Imersão, sabe? Porque o negócio não vem assim pra gente ficar perdendo tempo discutindo coisa que não faz sentido, mas esteja aberto a críticas também, esteja aberto a ouvir, porque de repente você tá tão certo de uma coisa e isso não tá legal. Pode inclusive melhorar, vocês podem chegar em alguma coisa juntos. Eu gostei muito da proposta da nossa seguidora, que num caso da pessoa ser muito ignorante, né, você simplesmente fala, olha, já fiz, não vai dar tempo, tá pronta essa aqui, porque não vai dar tempo, vamos para a próxima? Ótimo, entendeu? Se é um estudante e ele não quer fazer o que precisa ser feito, ele vai precisar passar por um momento de defender, né? De sustentar a sua dissertação, sua tese, sua monografia, e aí tem uma banca avaliadora que com certeza vai conversar com ele de uma forma que ele vai entender o porquê que ele cometeu aquilo, né? Mas no caso de um outro cenário que você vai ser aquela pessoa, não vai dar para você falar, foi porque o meu orientador mandou. Essa é um comportamento infantil, entendeu? Eu já falei uma vez, foi porque a minha orientadora instruiu fazer isso. Foi uma vez que eu fiz, para nunca mais. Porque quando eu falei, eu fiquei com vergonha, sabe? Eu fiquei com vergonha. Eu falei, não, é porque eu fiz. Fui eu que fiz, né? Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado e também começar a ser mais dono da gente, sabe? Ah, não vou escutar mais ninguém, não. Ser dono de nós mesmos, ter o nosso DNA, é justamente escutar, dialogar, conseguir argumentar, conseguir falar, conseguir mostrar o porquê que eu escolhi aquela análise, o porquê que eu escolhi aquele tipo de dado molecular, por que eu escolhi aquelas localidades, aquele número de populações. Gente, tem análises que
Simplesmente não dá para você fazer com um determinado número de indivíduos. E as pessoas têm um pouco de resistência com isso. É a limitação do teste, você tem que colocar. Quer um exemplo de um tipo de análise que está. Assim, a gente vê alguns artigos utilizando, mas que talvez não seja a melhor alternativa, são os testes de neutralidade para filogeografia. Foram muito importantes esses testes de neutralidade, então D de Tajima, FU, até a mismatch, né? Então foram importantes e até são, dependendo da amostragem que você tem, para você ter pistas sobre a história demográfica das populações. Mas esses testes, eles são altamente enviesados pelo N amostral. Pessoas mais da velha guarda, old school, elas querem, porque querem que as pessoas utilizem esses testes, independente das limitações. Elas não pensam, tem limitação. Mas isso saiu na época dos testes, né? Esse achado de limitação? Não. Saiu depois, com simulações. Então, não estou falando isso para você porque eu acho que é isso. Não, é porque tem artigos com simulações que mostram quanto o viés amostral impacta no resultado, que você vai discutir uma coisa que na verdade nem pode ser aquilo lá, entendeu? Que de repente, se você adicionar mais indivíduos, vai mudar. Então, a gente precisa compreender até onde a gente pode ir, onde eu posso usar esse teste, onde é adequado usar, por que eu posso, por que eu não posso, quanto tempo eu vou demorar para analisar. De repente, um orientador fala: olha, você tem que fazer uma análise no BEAST. E você tem que defender daqui a um mês. Será que é viável você focar em fazer uma análise no BIS se você nunca mexeu no BIS, se você não tem uma aula do BIS, se você não tem noção do que tem que fazer, do tempo que demanda, se você não sabe mexer no Cyper, se você não sabe o que é uma taxa de substituição nucleotídica? Será que não seria mais interessante você partir para fazer a parte básica bem feito? E quando eu falo básico, gente, básico não é tipo assim, facinho. Não, gente, básico é base. Entendeu? É a base para o seu estudo, fundamentos. Essa parte não é simples, não. Às vezes a gente fala, não, isso aqui é o básico. Como se o básico fosse simplesmente, nada ali, vou comer um pão básico. Não. Básico é arroz com feijão, é o que sustenta. Arroz, feijão e salada. É importante a gente fazer um básico, uma base bem feita, um alicerce bem feito, estimando as diversidades genéticas, se as populações estão diferenciadas ou não, se você tem uma rede de haplótipos com haplótipos compartilhados, entender que a informação ela é importante. Então, muitas pessoas acham assim, não tem haplótipos exclusivos, não vou explorar o network, não. Gente, que besteira, isso é o seu resultado. O que significa quando você não tem haplótipos exclusivos? Será que não tem fluxo gênico? Será que pode ser um indicativo de ausência de barreira? Para com isso, abre a mente. Então, como que você explica essas coisas? Com argumentação. Por isso que quando eu falo assim, tenha o domínio para analisar e interpretar os dados genéticos, eu não estou simplesmente falando para você sair apertando o botão, ou simplesmente, tem essa técnica. Não, vai muito mais que isso. Vai tudo isso que eu estou falando para você, de você conseguir argumentar de uma forma coesa, de uma forma simples também, de uma forma direta, sabe? Sem fazer muito alarde, para você conseguir ter tranquilidade, paz, autonomia, sentir que o trabalho é seu e ser respeitado também por isso, sabe? Vai muito além de simplesmente você conseguir entender qual programa você vai analisar. Por fim, gostei muito de um outro argumento que nós recebemos aqui. Tô com a cola e vou ler para vocês que eu achei incrível, ó. A pessoa colocou assim: faria o certo se ele implicar, direi que sou responsável pelo trabalho. Se alguém reclamar, eu sustento. Não podemos ficar baixando a cabeça para a coisa errada. Mas por que essa pessoa falou que sustenta? Você só sustenta quando você sabe. Se você não sabe ou se você é inseguro, você não sustenta. Sustentar não é brigar, não, gente. Sustentar é dialogar, é conversar, é mostrar, é ter estratégias. Mas o meu orientador não quer conversar, ele é ignorante. Faz igual a moça falou, só chega com a análise pronta, entendeu? A gente tem um jeito de fazer. Olha, uma vez eu escutei isso do meu esposo, que escutou do pai dele, do meu sogro. A gente não tem só duas alternativas, entendeu? Quer dizer que então é eu reportar pro supervisor e ele negar e eu não colocar, ou eu colocar escondido? Você tem só essas duas alternativas?
Não, nunca são só duas alternativas, ou uma alternativa, né? Então, a gente pode pensar em outras formas. E ele continua aqui, ó. E sem essa de que o orientador vai me ferrar depois. Quem tem o apoio da verdade dos fatos não tem que temer a nada. Interessante, né? Só que sempre com respeito, responsabilidade, com argumentação lógica, coerente, com base nisso aqui, ó. Não é à toa que eu tenho esses livros, eu tenho outros livros ali, porque eu não quero nunca chegar aqui para você e falar assim, eu acho. Eu posso ter opinião, né? Então, por exemplo, eu posso olhar uma análise e eu posso falar, olha, eu acho que se você ajustar esse parâmetro e tal, pode ser que fique legal, mas eu nunca vou achar uma definição. A definição é a definição. Ponto. Eu posso ter opinião sobre muitas coisas, mas eu não posso definir algo como sendo a minha opinião se essa coisa já tem uma definição e achar que por causa disso está tudo certo. Não. Sempre embase os seus argumentos, sempre mostre os seus argumentos em cima de alguma coisa palpável para que você consiga ter sucesso, especialmente quando você tem uma discordância no grupo e a pessoa quer que você faça uma coisa que é errada. Gente, eu fico por aqui no nosso vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já passou por algum tipo de situação como essa, se você conhece alguém que passou, me deixa saber. E se você tem outra alternativa para essa sinuca de bico, que não necessariamente é uma sinuca de bico, né? Se a gente souber fazer com um jeitinho, a gente consegue sair desse jogo complexo e consegue acertar o nosso jogo, consegue equilibrar as coisas. Uma hora você vai perder, uma hora você vai ganhar, mas no final é sobre negociação. Então eu quero muito saber, porque se você tiver outras alternativas aqui e sugestões, de repente a gente pode trazer um segundo vídeo, trazendo essas sugestões aqui e dar voz para que outras pessoas também se beneficiem com essa ideia, né? Eu tenho certeza que vocês têm ideias fantásticas aqui, já passaram por situações parecidas ou encontraram situações assim durante a sua jornada. Isso pode contribuir para que outras pessoas tenham também aqui habilidades de negociação, mas também que se sintam confiantes nessa jornada, que é a jornada da pesquisa. Espero você no nosso próximo vídeo e até a próxima. Tchau!